Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula aqui no nosso canal e o assunto de hoje vai ser o sistema reprodutor masculino. Então acompanha comigo aqui todos os detalhes importantes, pega logo aí papel e caneta para que você possa anotar tudo direitinho e para que você tenha o máximo proveito aqui dessa nossa aula, tá bem? Primeira coisa que eu quero te dizer é que o aparelho reprodutor masculino ele não vai estar ligado somente, obviamente, na função reprodutiva, mas também como aqui nós temos a bexiga, né, o processo de urinar, ele vai se dar também através desse aparelho, portanto, há uma tendência a chamá-lo também de sistema genital masculino, por conta das duas funções, tá bom? Então, olha só, com relação à parte reprodutiva, eu coloquei aqui, mas é bexiga, botei um R a mais. Então, vamos lá. Quando ele tem a função aqui reprodutiva, vamos começar falando aqui pelo pênis, que é o órgão que vai estar ligado à cópula, né, o ato sexual. Então, esse órgão, no caso, o pênis, ele é composto de um tecido aqui esponjoso, de um tecido que vai receber um importe muito grande de sangue, né, que vai receber um aporte de sangue para que ele possa ter a ereção e assim acontecer o processo de reprodução. Então, o pênis, ele tem aqui a estrutura do corpo do pênis aqui, ó, você pode observar, né, a estrutura do corpo do pênis, e essa estrutura vai conter aqui os chamados corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Se a gente fizer, vou pegar aqui um giz de uma cor diferente, se a gente fizer aqui, por exemplo, um estudo transversal dessa estrutura, fizer um estudo assim, transversal, a gente vai observar que o pênis aqui, ele vai apresentar aqui os chamados corpos cavernosos, como estruturas, como eu falei agora há pouco, né, que recebem esse aporte de sangue no momento da ereção, da estimulação sexual masculina, e aí o tecido de uma maneira geral ele vai ficar maior, né? E o pênis com esse influxo de sangue ele vai ficar ereto para que seja possível a atividade sexual. E aqui nós temos o chamado corpo esponjoso, então os corpos cavernosos e aqui o corpo esponjoso e a uretra passando aqui no centro, tá certo? Então, como eu acabei de falar, todo esse tecido recebe esse influxo de sangue para acontecer o processo de ereção, tá? E acontecer, então, a atividade sexual, tá bem? Aqui nós observamos, nessa região aqui, a chamada glande do pênis, tá? E essa glande, ela vai ser muito rica em terminações, vou anotar aqui para você, ó, muito rica em terminações nervosas, ou seja, é uma estrutura bastante sensível, tá? Uma estrutura bastante sensível que durante o ato sexual, a estimulação, a fricção aqui dessa glande no aparelho feminino vai fazer com que haja uma estimulação neural para que inicie o processo aí também de ejaculação, da liberação do sêmen, tá? Então essa glande, como eu falei, ela tem uma grande quantidade de terminações nervosas e ela apresenta aqui uma pele, tá? Que vai ser no caso o prepúcio que recobre essa glande. Em algumas religiões as pessoas até removem, né? Fazem um processo de circuncisão para remover, para que a glande fique externada o tempo inteiro. Então esse prepúcio, essa pele tem a função de recobrir, de proteger o pênis, tá? Uma coisa interessante também é que como ele produz secreções, chamado esmegma, é interessante que, obviamente, toda vida que a pessoa vai, né, fazer a sua higiene pessoal, tomar o seu banho, externe essa glande para remover essa secreção, para que não haja crescimento de população bacteriana aí, tá ok? Então, vimos essa parte aqui, o pênis está ligado a esse processo de cópula. Aqui nós temos, que eu acabei de falar, os chamados corpos cavernosos, tá certo? Ó, corpos cavernosos. E aqui nós temos o chamado corpo esponjoso. Tranquilo? Bom, e aí nós temos aqui também que observar que essa uretra vai passar por dentro. Ela vem lá da bexiga aqui no caso, ó. Você está vendo aqui a uretra, eu vou puxar para cá uma setinha. Então aqui nós temos a uretra, por onde vai acontecer tanto a micção, como vai acontecer também o processo de ejaculação, e a gente vai já entender como é que se dá o controle dessa situação para que não haja mistura desses dois fluidos, desses dois líquidos, digamos assim, tá ok? Bom, existem, né, obviamente também os chamados dois testículos que são produzidos na cavidade abdominal, mas ainda no período fetal, esses testículos descem, saem dessa cavidade abdominal e vão se alojar aqui no chamado saco escrotal. Então esses testículos da gente,
eles vão ficar armazenados no saco escrotal, ok? Então, a função basicamente disso, o fato de que haja o saco escrotal, o fato dos testículos estarem armazenados, digamos assim, fora da cavidade abdominal, tem a ver com o fato de manter a temperatura reduzida em relação ao corpo. Nós sabemos que o corpo humano tem a temperatura ali em torno dos 36 graus, né, 36,5, e o fato dos testículos estarem aqui, nessa bolsa, faz com que eles fiquem de 33 a 34 graus Celsius. Então, isso aqui facilita a própria produção dos espermatozoides. Então, existe, né, obviamente, uma função para que esses testículos estejam nessa bolsa, tá? Ao invés de estarem na cavidade abdominal. Os testículos vão ter a função da produção de quê? A produção dos espermatozoides, né? Função da produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, e também a função da produção da testosterona. Então, os espermatozoides, obviamente, são os gametas, vão ter a função de fazer o quê? O processo de fecundação. E a testosterona, ela tanto vai auxiliar nesse processo da produção dos espermatozoides, tá certo? Essa função aí gamética, digamos assim, mas também tem a função de, nos homens, principalmente a partir do momento em que eles são liberados, a gente vai entender a parte hormonal daqui a pouquinho, vou mostrar no outro quadro, na outra lousa, para você entender essa parte hormonal, mas a partir do momento em que nós temos a liberação, né, da produção da testosterona, nós desenvolvemos as características sexuais secundárias masculinas. Então, o garoto vai começar a apresentar características mais masculinas, como, por exemplo, o aumento da massa muscular, como, por exemplo, também a questão da voz, a modificação do timbre de voz, a voz fica mais grave, né, o aparecimento de pelos axilares, pelos pubianos, pelos faciais, a barba. Então, essa testosterona transforma, digamos assim, o menino, né, em homem com as características sexuais secundárias. E nós temos também aqui as glândulas, tá? E essas glândulas aqui, elas têm um papel importante de auxiliar todo esse processo, tanto da ejaculação, olha só, a formação do sêmen, tá certo? Do material que é expelido, então a formação do sêmen, o próprio processo de ejaculação, tá? O próprio processo aqui de ejaculação, deixa eu só ajeitar isso aqui para não ficar feio, para você anotar bonitinho aí, tá bom? E a gente vai entender a função de cada uma dessas glândulas agora aqui no vídeo. Então essas glândulas, elas vão ser três tipos aqui, ó. Nós temos aqui, você pode observar aqui no lado, a vesícula seminal, tá? Vesícula seminal. Essa vesícula seminal, ela tem um papel super importante, tá? De fazer o que a gente vai chamar de nutrição. Deixa uma setinha aqui, ó. Ela vai realizar a nutrição, tá bom? De quem? Dos espermatozoides. Vou colocar aqui SPTZ, que a gente está abreviando aí espermatozoides, tá certo? Então, ela vai produzir um líquido viscoso, ela tem uma produção total que chega a aproximadamente 60% do volume, tá, do sêmen. Então, do sêmen que é liberado, nós temos uma parte de gametas, uma parte liberada pelas vesículas seminais, uma parte sendo liberada pela próstata, enfim. É uma composição importante aqui para que você entenda, tá? Uma composição muito importante. Então, quando eu falo nutrição, ela vai ter a produção de frutose, olha, ela vai liberar, ela vai jogar nesse material a frutose, tá certo? Para que haja a nutrição dos espermatozoides, porque são células que precisam, que demandam uma alta quantidade de energia, né, pela própria atividade deles, pelo deslocamento, a própria produção e deslocamento até que chegue lá no aparelho feminino, lá no óvulo, que é o sonho do espermatozoide, chegar lá e fazer a fecundação, tá certo? E ele vai ter também a função de produzir alguns líquidos que estimulam, algumas substâncias que estimulam o nado, o movimento dele, né? Por exemplo, ele pode produzir as chamadas prostaglandinas, que são importantes para esse processo de deslocamento. Então, além da nutrição, esse líquido auxilia no processo de
deslocamento. Anota aí, ó, deslocamento, vou colocar abreviado por conta do espaço aqui. Ok? E vai compor, como eu acabei de falar, cerca de 60% do volume, tá certo? Do volume que é produzido aí pelo sêmen. Aqui abaixo, note que interessante, nós temos a bexiga, né? Onde vai estar armazenado aqui a urina produzida pelo aparelho urinário humano, mas aqui nós temos a próstata. Olha que interessante aí, ó. E essa próstata, ela vai ter uma função interessante, né? Que quando o homem tem, por exemplo, o processo de ereção, quando existe aqui a preparação para o ato sexual, para que não haja mistura de urina, porque note que o canal aqui é o mesmo, então para que não haja essa mistura de urina, a próstata vai contrair essa saídazinha aqui da bexiga, ela faz uma contração para que não haja mistura, tá? Até porque o conteúdo da nossa urina é ácido, então se esse conteúdo é ácido, ele vai causar problemas, né, no sentido de matar esses gametas, digamos assim. Então, para que não haja essa acidez, então ele vai se fechar aqui, tá certo? Vai fazer uma contração e o homem sabe que no processo, por exemplo, de excitação, muitas vezes o homem acorda de manhã cedo excitado, né? Com o pênis ereto, mas isso tem a ver com o quê? Com o fato de que, para que não urine na cama, tá? A próstata é estimulada pelo peso da bexiga e ao mesmo tempo ela responde contraindo, tá? Para que não haja esse processo de micção durante a noite. Então, muitas vezes a pessoa acorda, o homem acorda com um quadro de excitação, vai tentar urinar mesmo assim e sente uma dor, uma força maior, digamos assim, para urinar, justamente pelo fechamento dessa passagem aqui. Bom, a próstata também, ela vai produzir o que a gente vai chamar de quê? Ela vai produzir o que a gente chama de líquido prostático, tá certo? E esse líquido prostático, ele é importantíssimo também, tá? Porque ele vai ser capaz de, além de contribuir com esse volume, digamos que ele vai contribuir de 15, tá? A 30% do volume, tá? Vou colocar aqui, ó, 15% a 30% do volume do material seminal, tá certo? Ela também vai ter substâncias, glicoproteínas, que vão neutralizar, digamos assim, os espermatozoides em relação à acidez vaginal, tá? Porque a vagina é um ambiente ácido, por uma questão de defesa, por uma questão de evitar que bactérias negativas se proliferem lá. Então, quando o sêmen é depositado, ele poderia, né, os espermatozoides morrerem devido a essa acidez. Então, esse líquido que é produzido pela próstata, o líquido prostático, ele vai evitar que haja essa, digamos assim, morte dos espermatozoides pela acidez vaginal. É interessante lembrar também que após os 40 anos de idade, o homem faz um exame, né, para saber se essa próstata tem algum problema do tipo câncer. O câncer de próstata, que mata muitas pessoas ainda pela ignorância. Então, são feitos os exames, tanto exame sanguíneo como exame de toque, para saber se existe, né, algum tipo de crescimento anormal a partir dos 40 anos. Então, é interessante você saber disso. Então, vamos embora. Próstata, líquido prostático, função, proteger os espermatozoides da acidez e facilitam também a mobilidade dos gametas em direção ao óvulo no processo, né, de fecundação. E aqui, nós temos bem aqui, ó, puxar a setinha para cá. Aqui nós temos as chamadas glândulas, vou colocar aqui o Gzinho, ó, bulbo uretrais. Tá? Você está vendo aí as chamadas glândulas bulbo-uretrais, que tem um papel interessante. Veja bem, aqui nesse canal da uretra nós temos armazenamento de resquícios, por exemplo, de bactérias, pode acontecer bactérias lá também, né? Resquícios ainda da urina. Então, quando o homem está se preparando, digamos assim, para a relação sexual, existe uma limpeza desse canal. Então, essas glândulas bulbo-uretrais produzem esse líquido que vai promover esse processo de limpeza do canal, tá certo? Do canal da uretra, para que haja, né, a passagem dos espermatozoides, do sêmen, no momento em que acontecer a ejaculação. Então, um líquidozinho viscoso é liberado aí, tá? Quando o homem está bastante excitado. Esse líquido contribui bastante, por exemplo, com a lubrificação sexual, né, para introduzir o pênis na vagina, não muito, tá? Essa lubrificação, obviamente, ela vem mais da própria mulher, do organismo feminino. Esse líquido aqui, basicamente, é a função de lubrificação do pênis na sua parte interna.
Tá ok? Então, vimos até agora o quê? Vimos a estrutura do pênis, vimos aqui a estrutura dessas glândulas, vimos também que existe um encontro, ó, veja bem que desse processo aqui da uretra, nós temos o encontro aqui, ó, veja bem, do líquido, da vesícula seminal, da próstata, da bulbo uretral, tudo no mesmo canal, todos confluem para esse mesmo canal, tá? Tem que ser uma anatomia muito inteligente, né? Humana, digamos assim, muito bem estruturada, muito bem pensada pelo Criador, tá certo? Bom, e aqui você pode observar os testículos e aqui dentro, tá? Dos testículos, nós temos túbulos que vão fazer a produção desses espermatozoides lá dentro. Então aqui, ó, esse amarelinho que você está vendo aqui são os chamados túbulos seminíferos. Tá certo? São os túbulos seminíferos lá dentro. E esses túbulos seminíferos vão ter a função de quê? A função de produzir os espermatozoides, tá certo? Então, os túbulos seminíferos, olha aqui, ó, o papel deles é fazer essa produção dos espermatozoides. Eu até fiz aqui um corte transversal e daqui a pouco a gente chega lá para entender isso também, tá ok? Bom, uma outra coisa que eu quero que você saiba é que nós temos aqui um espaço. Aquilo que aqui dentro não são os túbulos seminíferos, nós temos um espaço intersticial, tá? Essa palavra intersticial normalmente revela um espaço. E aí, aqui dentro, nós temos as chamadas células intersticiais. Tá certo? Células intersticiais, também chamadas de células de Leydig. Tá certo? Células de Leydig é o termo que ela é conhecida mais antigamente, mas em muitos livros, muitos vestibulares ainda cobram esse nome também, e é interessante que você saiba disso, tá? E a função dessas estruturas aqui é fazer a produção que a gente já viu de testosterona, do hormônio sexual masculino. Então, o papel aqui é a produção da chamada testosterona. Como a gente já viu, né? Os testículos produzem a testosterona, ok, mas onde, né? E agora você já sabe que vai ser aqui nessas chamadas células intersticiais. Inclusive, se a gente fizer um corte transversal aqui, é desse jeito que você vai ver um túbulo seminífero, tá? Então, essa estruturinha aqui é o túbulo seminífero. Esse processo, ó, da parede de fora até a luz do tubo, vamos chamar isso aqui de luz, que é a parte interna, né? A luz do túbulo seminífero, acontece o processo da espermatogênese, tá? Então, aqui vai acontecer o processo de espermatogênese, ou seja, a produção dos espermatozoides aí nessa região, tá? Da parede aqui mais externa para a luz, nesse sentido, tá bom? Então, vai acontecer a espermatogênese. E essa espermatogênese, ela tem um suporte. Então, aqui, do lado de fora do túbulo, você está vendo aqui, mais uma vez desenhada, as chamadas células de Leydig, tá certo? Aqui, ó, as células de Leydig. Mas aqui dentro, você também vai ter um suporte por outras células. Deixa eu pegar aqui o amarelinho, tá? Aqui, ó, outras células, que são as chamadas células de Sertoli, ou Sertoli, né, como queira chamar, tá bom? E essas células aqui, elas têm um papel de dar um suporte ao processo de produção desses espermatozoides. Elas dão suporte, elas fazem um processo de nutrição, tá certo? Elas fazem nutrição e suporte em geral do processo, estimular essa espermatogênese, tá certo? Então, elas fazem o que a gente chama de barreira hematotesticular, ou seja, elas vão tirar os nutrientes aí da corrente sanguínea e entregar para esses espermatozoides. Então, essas células são fundamentais para que haja o processo de espermatogênese também, tá bom? Então, vamos mentalizar isso daí, ó. Células de Leydig, produção, no caso, da testosterona, e as células de Sertoli vão dar essa nutrição e esse suporte aos gametas durante o seu processo de formação, que são lançados aqui na luz, né? E aí eles vão se deslocando, vão nadando para terminar o seu amadurecimento nessa outra regiãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa cobertura? Vou chamar aqui de E, tá certo? Essa coberturazinha aqui, que é o E que eu estou chamando aí, vou puxar mais uma setinha para cá, tá? E essa estrutura aí,
epidídimo. Então, nós temos aí o epidídimo, né? Epidídimos, no caso, no plural, porque são dois testículos e tal. Então, aqui acontece o processo de armazenamento dos espermatozoides, ao mesmo tempo que vai acontecer a maturação deles. Ou seja, lá também você vai ter o crescimento, né? O desenvolvimento desse flagelo, que ele cresce muito quando ele está armazenado aqui. Então, quando acontece o processo de formação desse sêmen, tá? Digamos que o homem aqui está, né, em atividade sexual, está excitado, então começam as ondas de contração rítmicas aqui, e esses espermatozoides são lançados nesse canalzinho aqui, ó, esse canal que você está vendo aqui. E eu vou puxar outra setinha, vai ficar cheio de setinha no final, por isso que é interessante você acompanhar, né, a aula, né, o seu passo a passo. Eu uso coisas aqui diferentes. Então, aí nós temos os chamados canais deferentes. Ah, mas eu estou vendo só um canal. Não tem problema, é porque são dois testículos e realmente só está desenhado um aqui, tá certo? São os dois canais deferentes. Então, eles vão subindo aqui, são succionados. Esse canal deferente, ó, ele vai subindo, dá a voltinha por cima aqui da bexiga, e aí sim você vai ter a emissão, né, a liberação do líquido seminal, do líquido prostático, e isso vai formar o sêmen que vai ser ejaculado. Então, antes da ejaculação, dentro do aparelho, dentro da estrutura masculina, existe uma fase de emissão, tá? Que é a fase de produção do sêmen aqui por dentro, para que posteriormente ele seja liberado. Inclusive, gente, olha, eu vou adiantar logo algo que vai ser de uma outra aula de métodos contraceptivos. É aqui que existe uma secção, um corte bem aqui, ó, para a vasectomia. Então, esse corte bem aqui, tá? É feito durante o processo de ver aqui, ó, vasectomia, tá certo? E lembrando, uma das coisas que as pessoas falam muito, o homem faz vasectomia, passa a produzir menos testosterona. Não tem nada a ver, porque apenas a passagem de espermatozoides aqui é bloqueada, tá certo? E a produção de testosterona pelas células intersticiais continua de maneira normal, tá bem? Não há nenhum problema com relação a isso. Bom, tudo visto aqui nessa parte, tudo entendido. Olha só, ficou um resumão grandão. Vou até sair para você tirar um print aqui da tela. Então, tire o seu print aí, para que a gente agora possa ir para a segunda parte dessa nossa aula. Bom, gente, então agora nessa segunda parte da aula, a gente vai entender como é que funciona o mecanismo hormonal, a regulação desse processo de produção dos gametas e a produção também da testosterona. Então, quando a criança ela entra nessa fase de adolescência, o hipotálamo ele vai liberar o chamado GNRH. E o que é esse GNRH no caso? Ele é um hormônio que vai estimular a nossa hipófise a partir do hipotálamo. Olha aqui, ó, o hipotálamo através dele estimula a nossa glândula hipófise a liberar as chamadas gonadotrofinas, que são os hormônios, né, que vão agir sobre as gônadas. Então nós temos aqui, ó, o FSH e nós temos aqui o LH como os nossos gonadotrofinas, os hormônios que vão agir sobre as gônadas com alguma finalidade. Então, esse hormônio de liberação, tá? Esse hormônio aqui ele tem basicamente, ó, uma função de estimulação e de liberação, tá ok? De quem? Das gonadotrofinas, ele é o hormônio liberador dessas gonadotrofinas. Então eu vou ter FSH e LH produzido pela glândula hipófise, especificamente a nossa adenohipófise, tá? Você vai ver isso aí também nas aulas de sistema endócrino. Então, o LH, ele vai agir sobre as células intersticiais ou células de Leydig. Até gosto de fazer essa associação aqui, ó. LH sobre as células de Leydig. Não é por essa razão, mas você pode fazer a associação para aprender mais fácil, tá bom? Então, as células de Leydig vão liberar o quê? Vão liberar a testosterona, que a gente já viu, que vai ser responsável pelas características sexuais secundárias, masculinas, e também pela espermatogênese, tá ok? E aí, nós temos também a liberação do FSH, que vai estimular essas células de Sertoli, ou Sertoli. Tá aqui, ó. O FSH vai estimular essas células aqui. As células de Sertoli, como eu falei, vão ter todo um papel importante na produção dos espermatozoides.
Nessa produção também, ela vai ser envolvida com a função de nutrição dos espermatozoides. Então, essas células aqui, elas têm um papel fundamental nesse processo, mas vai aparecer um novo papel aqui para a gente também, o papel regulatório. Entenda que existe no nosso processo endócrino um processo chamado de feedback, tá? De retroalimentação negativa. Então, veja bem, quando os níveis de testosterona estão altos, né, quando eu chego aqui a um nível muito alto de testosterona, a própria testosterona vai informar aqui para a nossa hipófise, ela vai dar um efeito negativo para que ele reduza a produção de LH. Porque veja bem, ó, o LH estimula as células de Leydig a produzirem a testosterona. Quando esse hormônio está muito em alta, ele mesmo vai inibir a produção do LH. Então, assim, ele consegue regular esse processo aí da produção desse hormônio. E a mesma coisa vai acontecer aqui. O FSH estimula as células de Sertoli e quando elas estão hiperestimuladas, ela vai produzir, vai liberar a inibina, que o próprio nome está dizendo, bem sugestivo, né? Ela vai inibir, ela vai ter um efeito aqui, ó, negativo, tá certo? Sobre a nossa hipófise e a gente vai ter a redução da produção do FSH. Então fica sempre nesse mecanismo aí regulatório. Uma outra coisa que eu quero que você entenda é o processo de espermatogênese, que está dividido aqui em algumas fases, tá? Sendo que na primeira fase você tem aqui um processo de multiplicação. Você tem aqui um período, ó, germinativo, que lá dentro dos túbulos seminíferos, como a gente viu, eu vou ter células 2N se multiplicando, né? Formando aqui as chamadas espermatogônias, que são células 2N. Só que aí você vai ter um períodozinho aqui lá de crescimento, onde essa célula ela vai parar de fazer as divisões que até aqui foram a mitose, né? Elas vão parar de fazer as mitoses para crescer, para aumentar de volume, tá certo? E aí ela vai começar aqui um período agora grande, um período de maturação, onde vai acontecer a meiose. Então aqui eu vou ter o período da meiose da produção dos espermatozoides. Então essa célula pós-crescimento se chama espermatócito primário. O espermatócito primário vai fazer aqui a meiose 1 e a meiose 2. Se você tem dúvidas sobre a divisão celular, vai lá na aula do nosso canal que tem sobre esse assunto também de meiose. Então, o espermatócito primário, ao final da meiose 1, dá origem ao chamado espermatócito secundário, tá certo? Que já é uma célula haploide, tem metade do número de cromossomos da espécie humana, como é esperado que tenha dentro do gameta isso, e ela segue o processo formando as chamadas espermátides, tá? Cada célulazinha dessa aqui é uma espermátide. E por fim, você vai ter um período agora aqui de diferenciação, ó, diferenciação. Ou seja, vai acontecer uma mudança na estrutura dessa célula para que ela ganhe, de fato, a forma, né? E com a forma vem a função de um espermatozoide, tá bem? E que modificações, que mudanças seriam essas tão significativas? Olha, essa célula ela perde uma boa parte significativa do citoplasma. É interessante que o espermatozoide seja uma célula leve, pequena, ágil, tá certo? Então, ele perde uma parte do seu citoplasma. Aqui você vai ter a formação de uma estrutura chamada acrossomo. E aí eu quero que você entenda que esse acrossomo ele é formado pela fusão de vesículas do nosso complexo de Golgi, ou seja, a origem dele é o complexo de Golgi, tá certo? E ele vai armazenar o que, esse acrossomo? Ele vai armazenar enzimas digestivas, tá certo? Enzimas que vão, ou proteolíticas, como queiram chamar, que elas vão romper os envoltórios, a gente vai ver isso numa aula posterior também, mas vai romper os envoltórios do óvulo para que haja o processo de fecundação, tá ok? Então essa peça é muito importante, ela surge a partir do complexo de Golgi. Aqui, portanto, é a cabeça do espermatozoide. Aqui nós temos uma peça chamada peça intermediária do espermatozoide. E aqui, tá? Esse acúmulo desses pontinhos que você está vendo aí, na verdade são quem? São as mitocôndrias. E aí você já sabe, né? O papel das mitocôndrias é produzir o quê? Produzir energia. Então nós temos aqui as mitocôndrias no processo de produção de energia, tá certo? Então, essa energia que está aqui, ela é utilizada
para a locomoção do gameta. E a outra modificação simples que você vai ter aqui é a produção aqui de uma cauda, né? Onde dentro você vai ter aqui um flagelo grandão para ficar se batendo e ele conseguir se deslocar até o óvulo no momento do processo de fecundação, tá bom? Bom, então espero que você tenha entendido o máximo, deixa seus comentários aqui abaixo. Lembrando que é interessante que você compartilhe esse vídeo com seus colegas, com o máximo de pessoas, para o canal conseguir ganhar uma projeção e alcançar mais e mais pessoas com esse conteúdo. Meu intuito é que as pessoas possam aprender mais biologia aqui no nosso canal, tá bom? Então estude, um grande abraço, beijo no seu miocárdio e a gente se vê na próxima aula. Fui! Voltei para desligar a câmera.